Olá, antes de iniciar, queria agradecer, né, ao convite de dar essa aula aqui hoje no JET e também agradecer a presença de vocês dentro de um tema que é muito pertinente e eu vou falar aqui para vocês hoje com a experiência que eu tenho de consultório, experiência que eu tenho aí trabalhando com a nutrição oncológica já há algum tempo. E o que mais atualmente, né, vem se falando. E aí eu propus esse tema. Por que a suplementação de proteína no tratamento oncológico? Bom, para a gente iniciar a contextualização, passar para o panorama epidemiológico do câncer, a gente sabe que o câncer é a segunda causa de morte no mundo, né? E a incidência, a morbidade hospitalar e a mortalidade são medidas de controle para vigilância epidemiológica que permitem analisar a ocorrência, a distribuição e a evolução das doenças. Um componente estratégico para o planejamento eficiente e efetivo dos programas de prevenção e controle de câncer no Brasil é o conhecimento das informações sobre o perfil dos diferentes tipos de câncer e a caracterização das possíveis mudanças desse cenário ao longo do tempo. Então, é isso que vem sendo feito, né? Em relação aos grandes estudos, em relação às formas de apresentação, a forma, né, da distribuição e a perspectiva que nós temos, né? Então, são através desses estudos que nós podemos despender aí a energia para poder programar, planejar e colocar em eficiência o trabalho, né? Então, nós temos aí uns dados bastante importantes, falando sobre, em 2015, 8,8 milhões de pessoas morreram de câncer, sendo que 70% dessas mortes foram nos países de baixa e média renda. E em 2018, os 5 tipos de cânceres mais comuns no mundo que levaram as mulheres a óbito foram o de mama, o de pulmão, o de colo, de reto e colo de útero. Bom, para o Brasil, o que nós temos isso aqui, né? A estimativa para cada ano do triênio entre 2020 e 2022 aponta que ocorrerão 625 mil casos novos de câncer, né? E o câncer de pele, o não melanoma, será o mais incidente, como ele vem sendo, né, falado já há muitos anos, seguido pelos cânceres de mama e próstata, o colo e reto, o de pulmão e o de estômago. Bom, o tratamento do câncer, ele pode ser feito através de cirurgias, de quimioterapia, da radioterapia, da hormonioterapia, do transplante de medula óssea. E o grande problema é que, em muitos dos casos, é necessário combinar mais no tratamento. Nos pacientes oncológicos, o risco da desnutrição ela é muito constante devido a esses vários fatores, né? Como o balanço energético negativo, ou seja, a ingestão ineficiente de nutrientes e a perda de massa músculo-esquelética, o que é o grande problema para a toxicidade do tratamento, o aumento da toxicidade do tratamento. Os tratamentos oncológicos, então, eles produzem diversos efeitos colaterais e que afetam diretamente a ingestão alimentar e isso vai apresentar um risco muito grande nutricional, que vai levar à desnutrição proteico-calórica. O que é a desnutrição proteico-calórica? Ela refere-se a um estado nutricional no qual a disponibilidade reduzida de nutrientes leva às mudanças na composição corporal, na função também corporal, né? Então, a desnutrição associada a doenças, né, e é um problema muito comum nos pacientes do câncer, ela vai afetar mais de 50% dos pacientes, principalmente com alguns tipos de cânceres que levam a uma debilitação muito rápida, muito grande, que é o câncer de pâncreas, o câncer de cabeça e pescoço, e isso envolve o esôfago, o câncer de boca, de língua, entre outras, e também o câncer gastrointestinal.
Bom, os tratamentos, eles frequentemente, aqueles que são propostos, né, para o tratamento oncológico, eles podem provocar diversos efeitos colaterais. Entre eles, nós temos os principais, que são as náuseas, a êmese, a anorexia, a digeusia, a xerostomia, a diarreia, outros muitos, né, que podem prejudicar diretamente a ingestão alimentar do paciente e vai elevar o seu risco nutricional consideravelmente. Bom, o câncer, nós podemos dizer que é uma inflamação aguda e crônica também, que vai ter um papel muito importante dentro dessa desnutrição. E o estado nutricional alterado, ele vai ser relacionado a várias coisas, como o aumento das necessidades de nutrientes do tumor, as mudanças no metabolismo do hospedeiro induzidos pelo tumor e também devido aos efeitos colaterais que as terapias passam a ser muito agressivas, né? Então, essa desnutrição calórico-proteica nos pacientes do câncer, ela é causada por vários fatores, e aí a gente tem aí os principais, que é a perda de apetite, a alteração do paladar e do olfato, e uma incapacidade de ingerir alimentos, né? E aí entra muito a nossa experiência de tratamento com o paciente, quando a gente precisa tentar equilibrar o estado, né, psicológico do paciente com essa necessidade dele consumir os alimentos e que isso possa trazer um equilíbrio dentro desses efeitos colaterais, porque quanto menos o paciente ingere, talvez mais efeitos colaterais ele possa ter. Até porque, nós vamos falar lá ainda na frente, cada vez que ele vai perdendo, né, massa muscular, que ele vai tendo essa perda grande de peso e rápida, ele vai ter cada vez maior a sua toxicidade, né? E, além disso, nós temos as alterações metabólicas, que são ligadas à resistência à insulina, à intolerância à glicose, o desequilíbrio energético e o aumento da lipólise e proteólise. Então, a perda de peso em pacientes com câncer, ela é frequentemente caracterizada pela perda de massa muscular e de tecido adiposo, e que é diferente da perda de peso induzida pela fome. Se ela não for tratada, ela pode ter uma progressão muito rápida, né? E ele ter uma perda de peso severa, e aí ele vai ter associada a síndrome da anorexia, caquexia do câncer, tá? Que aqui a gente vai deixar ela bem clara. Então, a síndrome da anorexia e caquexia do câncer é uma condição da desnutrição proteico-calórico avançada. Então, ela é uma importante síndrome caracterizada por anormalidades metabólicas e perda de músculo esquelético com ou sem perda de tecido adiposo. Então, é muito comum de acontecer aquele paciente, por exemplo, ele entra no tratamento com 70 quilos, né? E o tratamento dele vai ser definido, a dosagem, através da área corporal, e que essa fórmula envolve a estatura e também o seu peso. Só que o que acontece, na maioria das vezes, o médico, ele não sabe como é a composição corporal do paciente. Então, se o paciente tiver uma composição corporal mais adequada para a massa gorda, então ele vai ter uma condição de massa muscular menor e que isso pode ter uma toxicidade maior. Ao mesmo tempo, se esse paciente que entrou com 70 quilos e ele tinha uma boa condição de massa muscular, durante o tratamento ele se mantém em 70 quilos, mas ele perde por próprio momento, né, de não poder fazer muita atividade, ou por ele não consumir a quantidade de nutrientes necessárias, ele mantém esses 70 quilos mais com uma capacidade muito menor de massa muscular, essa toxicidade vai aumentar, né? Então, a anorexia, clinicamente definida como perda de apetite ou desejo de comer, ela está presente
aí entre 15% a 20% dos pacientes com câncer, né? E ele pode estar presente no momento do diagnóstico e é um efeito colateral nos indivíduos com doenças também com doença metastática. Então, a anorexia, ela é o principal componente da caquexia. E aí, só para a gente definir bem isso, a caquexia é uma forma específica de desnutrição associada ao câncer. Ela é uma síndrome com caráter multifatorial, porque a gente pode definir o câncer como uma doença multifatorial e sistêmica, né? Ela tem uma causa direta da mortalidade em até 40% dos pacientes com câncer e ela geralmente é diagnosticada apenas em pacientes com doença avançada, principalmente aqueles que não têm uma orientação nutricional, né? Então, esse quadrinho aqui da caquexia, vocês já devem ter visto aí, porque ele entra também em outros tipos, né, de doenças, outros problemas que a gente acompanha. Então, a gente vai agora definir como a gente consegue tentar organizar e classificar o paciente dentro desse quadro, né? A pré-caquexia, a caquexia e a caquexia refratária. Bom, então, a caquexia, ela apresenta-se em 3 estágios que vão variar de acordo com a gravidade, né? Segundo, né, o conhecimento atual, a estratégia nutricional, ela é capaz de alterar o comprometimento do estado nutricional nas fases de pré-caquexia e a caquexia. A terceira fase, infelizmente, que é a caquexia refratária, ela é uma etapa de catabolismo que ela já não mais responde ao tratamento, né? E a reversão do comprometimento nutricional. Então, o suporte nutricional, ele vai garantir somente que haja uma diminuição da velocidade da perda da reserva adiposa e da sarcopenia. Então, ele já não consegue mais recuperar o peso. Ele só tem a tendência a diminuir a velocidade da perda de peso, tá? Então, isso, gente, é um dos desafios, né, para a gente conseguir identificar a caquexia e as suas fases. Então, para incluir o paciente em cada estágio, é necessário verificar a concentração da proteína C reativa, né, no soro, avaliar a anorexia e os fatores relacionados, como a redução de apetite, alterações na percepção gustativa e olfativa, a motilidade gastrointestinal reduzida, a constipação, a dor e, entre outros, a gente também tem que levar em consideração os metabólitos que indicam o catabolismo, que é a massa e a força muscular, através do dinamômetro, né, que é importante ter, e as manifestações psicossociais. Bom, aqui, esse quadrinho, ele vai mostrar para vocês, né, as alterações induzidas por tumor nos diferentes órgãos, né, levando ao desenvolvimento da síndrome da anorexia e caquexia do câncer. Então, como a gente falou, ela é uma síndrome de múltiplos órgãos, promovida por diferentes fatores secretados pelo tumor, e, entre eles, a citocina e o fator mobilizador de lipídios. E esses fatores, gente, vão induzir a várias mudanças metabólicas e as variações no apetite. E isso vai levar a uma perda de massa muscular, muitas vezes acelerada, sem um controle natural do paciente. Então, muitas vezes a gente fala que o principal é o paciente ter uma boa alimentação, ele ter uma alimentação bastante variada e de qualidade, mas muitas vezes nós precisamos entrar com uma suplementação, porque a atividade tumoral, ela é descontrolada, então não tem como a gente prever que isso vai ter a gente vai conseguir controlar, né? Os próprios médicos. Então, você está ali, o paciente está ali usando um protocolo, está respondendo muito bem, os exames estão mostrando que ele está responsivo, e aí, de repente, ele tem uma queda de imunidade, tem que estender o tempo dele da quimioterapia, em vez dessa semana, ele tem que fazer semana que vem. E aí, o tumor já teve um avanço. E aí, ele começa todo o processo novamente, sem mesmo
o paciente ou o médico saber que ele já teve aquele avanço, só quando for fazer novos exames e os exames de imagem e tudo mais, né? Então, o ideal seria que a gente sempre usasse isso como uma prevenção, tá? Então, como eu falei, alimentação saudável durante todo o tratamento do câncer é o principal. A gente tem que fazer com que o nosso paciente entenda isso. A base de toda a alimentação dele deve ser o mais natural possível, o mais variado possível, mas a gente também tem que entender que muitas vezes, com a mudança do olfato, com a mudança do paladar e com a interferência do aspecto e do gosto metalizado que essa medicação, esse tratamento traz para o paciente, vai trazer uma interferência muito grande no sabor dos alimentos. Então, por mais que o paciente naturalmente ele já tenha uma boa alimentação, ele pode entrar num processo de anorexia justamente por isso, principalmente por essa mudança do paladar, né? Bom, e aí, como eu vinha falando, a atenção nutricional, ela tem que compor o plano terapêutico de todo paciente oncológico, ela precisa ser individualizada, não existe um protocolo específico para cada tipo de câncer, não. Como qualquer plano alimentar, ele tem que ser individualizado e ele precisa compreender desde uma avaliação nutricional, cálculos das necessidades nutricionais e a terapia nutricional até o segmento ambulatorial, ou seja, precisa ter um acompanhamento. Só fazendo uma observação aqui quanto ao cálculo das necessidades nutricionais. Na verdade, muitas vezes nós não vamos conseguir chegar naquele valor que o paciente necessita, né, de ingestão alimentar em relação a calorias. Mas a gente precisa tentar chegar o mais próximo possível. Eu não fico presa a valores exatos, mas eu fico presa a tentar diversificar o máximo possível e tentar fazer com que o paciente, na hora que ele estiver me relatando sobre a alimentação dele, principalmente depois que inicia a quimioterapia, o quanto e o que ele está conseguindo comer, o que está mais presente na rotina dele, para que aí a gente possa ir ajustando as devidas necessidades que o paciente precisa, né, que ele realmente vai necessitar, mas também levando em consideração o que ele está conseguindo consumir. Então, o aconselhamento nutricional, ele tem essa comprovação, né, de aumentar a ingestão calórico-proteica, controlar o peso corporal e melhorar essa composição corporal, porém, se utilizado precocemente. Então, ele vai atuar preventivamente, é capaz, sim, de melhorar a resposta ao tratamento e evitar ou minimizar aqueles riscos que podem ser aquelas infecções oportunistas, né, que podem vir mesmo durante o tratamento, mas podem também vir depois de um pós-operatório, né? Isso vai conseguir reduzir a morbimortalidade e aumentar a qualidade de vida do paciente. E aí eu trouxe para vocês aqui um artigo que é bastante atual, né? Ele é um artigo da Nature, e aí ele vem falando justamente sobre isso, falando que como as ferramentas de pesquisa para estudar as dependências metabólicas dos tumores, né, em vivo melhoraram nos últimos anos, houve um aumento de relatórios que demonstram os efeitos da modificação da disponibilidade de metabólitos específicos na progressão do câncer e na resposta à terapia. E aí é quando a gente vai começar a discutir, eu vou começar a explanar para vocês sobre o uso realmente de uma suplementação proteica. E aí eu costumo deixar isso bem claro, né? Qual é a melhor fonte proteica a ser utilizada pelo paciente, né? Qual seria essa melhor fonte proteica? Nós precisamos levar em consideração que a dieta mais recomendada para o paciente com câncer é uma dieta rica em calorias e
proteínas, que vai incluir uma grande variedade de frutas, de vegetais, mas também as proteínas, não só animais, mas as vegetais. Ela deve ser pobre em gorduras saturadas, mas rica em gorduras monoinsaturadas. E aí, muito a gente tem que fazer para se esforçar e garantir que o paciente continue a consumir esses alimentos. Como eu falei, a gente tem que tentar sensibilizar literalmente o paciente para que ele entenda que o esforço em conjunto nosso de organizar o plano alimentar, das pessoas que ajudam, né, no acompanhamento dele, no tratamento, que são literalmente aqueles acompanhantes, e um esforço maior do paciente. Então, ele precisa ter essa consciência que, se os esforços forem unidos, a gente consegue realmente um bom resultado e sempre, sempre, sempre em relação ao benefício do paciente. Ainda mantendo essa pergunta, né, qual a melhor fonte proteica, a gente vê que essa alimentação, que é rica, né, de alimentos de origem vegetal, que a gente tem aí como as frutas, os legumes, as verduras, os cereais integrais, os feijões, outras leguminosas, elas são as mais importantes, né? E o que a gente precisa também deixar bastante claro, que os alimentos que são pobres, né, e são alimentos ultraprocessados, eles têm que ser mantidos afastados daquelas refeições do paciente, porque ele vai ser um sobrevivente do câncer. E os nossos esforços durante o tratamento, ele precisa perdurar no pós-tratamento, onde ali ele passa a ser um sobrevivente do câncer, porém, ele tem uma probabilidade de ter uma recidiva. E essa é a nossa principal prevenção, é o que a gente corre atrás para isso nunca acontecer, né? Então, a gente precisa ter essas pessoas que tiveram diagnóstico, conseguiram chegar a nós, antes mesmo de iniciar o tratamento, colocar elas a par dessa expectativa, né? Que ali, a partir daquele momento, eu costumo falar que vai ser o primeiro dia do resto dos dias desse paciente, né? E que dali para frente ele precisa pensar em qualidade de vida, né? Dentro do possível, qualidade de vida. Bom, então, a gente tem que levar em consideração que a ingestão de refeições contendo proteínas, ela, né, sem dúvida alguma, promove a taxa de síntese proteica, o aumento da taxa de síntese proteica, como também a supressão da degradação proteica corporal. Nós temos uma que sabemos que é bastante utilizado, que é o whey protein, né? Que ela passa a representar uma abordagem bem prática e econômica em alguns momentos, né, para mitigar a síndrome da caquexia, né? Então, o que a gente sempre pensa é tentar não chegar na caquexia. Então, a utilização do whey protein, ela é evidenciada por maior teor de leucina, né? E pelo potencial de modular as concentrações de IGF-1, representando fatores importantes para a hipertrofia muscular. Nós temos que pensar que o paciente oncológico, ele não tem o metabolismo dele normal como um paciente saudável, né? E que nós não podemos deixar o paciente achar que se ele estiver utilizando um whey protein, ele vai conseguir ter uma hipertrofia muscular. Não, gente. Se a gente estiver conseguindo controlar esse quadro de perda de massa muscular, a gente já está no lucro, né? Então, é isso que eu quero que vocês entendam, tá? Nós precisamos ter ali como um suporte alimentar, a suplementação, né? A suplementação industrializada, sim, mas que ela não pode ser a única fonte de energia ou ela nunca pode ser a única fonte proteica que o paciente vai consumir e que a partir dali ela não vai ter nenhum tipo de hipertrofia muscular e sim controle
da perda de massa muscular, né? Então, o whey protein, ele pode reduzir seletivamente os níveis de glutationa, né, do tumor, e, portanto, sua utilização pode ser uma estratégia promissora para superar a resistência ao tratamento na terapia do câncer, uma vez que os níveis de glutationa desempenham um papel importante na defesa antioxidante e a regulação da apoptose. Bom, os suplementos alimentares para oncologia, como eu falei com vocês, eles são especialmente desenvolvidos para pacientes com câncer e que precisam dessa alimentação diferenciada. Então, por exemplo, naqueles casos onde o paciente, principalmente nos cânceres de cabeça e pescoço, ele tem um tumor de boca, um tumor de língua, um tumor de garganta, ele vai passar por um tratamento que, na maioria das vezes, é uma cirurgia e uma radioterapia e uma quimioterapia com radioterapia com quimioterapia concomitante, né? E, literalmente, ele não vai ter o paladar, ele não vai ter saliva, ele não vai conseguir ter a seleção daqueles alimentos. Então, o suplemento alimentar, principalmente aqueles proteicos, eles são sine qua non, né? Não tem como passar por um tratamento sem utilizar uma suplementação, tá? Porque esses efeitos colaterais que fazem, né, o paciente perder o paladar, o apetite, eles ainda vão ter aqueles outros efeitos colaterais, como náuseas, vômitos. Então, a gente tem que ter um suporte nutricional, não tem como. Bom, e aí a gente tem que levar em consideração que essa situação é muito delicada. Esses suplementos são essenciais para evitar a desnutrição e a gente precisa esclarecer isso para o paciente da melhor forma possível. Mas a gente também sabe que durante um tratamento oncológico, o paciente tem um gasto muito grande. E esses suplementos, eles são muito caros, por conta mesmo da tecnologia, a qualidade da matéria-prima que é utilizada, né? Todo o cuidado no preparo, a biodisponibilidade que ele vai ter para o paciente. Então, a gente precisa tentar colocar esses suplementos de forma que o paciente vá aproveitar o máximo possível dele naquele exato momento, ou seja, periodizar essa suplementação. Então, não adianta colocar o suplemento lá para tomar um suplemento proteico, fez uma conduta ali naquele momento e abandona o paciente. Não. Na maioria das vezes, a gente é que tem que ficar ali atrás do paciente, ele está lá na quimioterapia e eu vou lá, e aí, como é que tá? Tá conseguindo tomar o suplemento? Esse cuidado que a gente precisa ter, mais aproximado com o paciente, vai dando a ele aquela segurança. Não é dependência, gente, é segurança de que você está ali como nutricionista para poder ajustar a qualquer momento. Bom, se ele tem ali dentro daquela fase da quimioterapia, entre 7 a 10 dias, os maiores efeitos colaterais, que é onde, né, a quimioterapia está agindo ali em maior intensidade, a gente tem como saber aqueles dias que o paciente vai estar ali diminuindo os efeitos colaterais para entrar no próximo ciclo. E aí a gente pode, durante esses primeiros 10 dias, diminuir um pouco a concentração e depois aumentar a concentração, ou colocar um suplemento durante um tempo, por exemplo, que não tenha sabor, durante o tempo aí do maior intensidade da quimioterapia, e depois passar para um saborizado, né, para o paciente se sentir assim, bom, agora eu estou conseguindo sentir um pouco mais o sabor desse suplemento. Então, é isso que eu queria que vocês entendessem, que a gente não pode simplesmente ver teoricamente qual seria a melhor proteína a ser utilizada, mas também a melhor aceitação que o paciente tem. Então, esse mesmo artigo que eu trouxe para vocês da Nature, ele vem trazendo algumas situações bem importantes ali sobre, por exemplo, o mecanismo de inibição de tumor por modificações dietéticas, né? O quanto os nutrientes consumidos por pacientes com câncer
tornam-se disponíveis para os tumores, né? E o quanto essas modificações dietéticas de nutrientes específicos podem ter, sim, efeito antitumorigênico por meio de diversos mecanismos. Dentro dessa mesma linha de pensamento, a melhoria da terapia à base de drogas, né? Nós temos, através dos estudos, uma hipótese apresentada, que é nesses estudos mais recentes, é que pode ser possível aumentar a eficácia dos medicamentos anticâncer por meio de modificações nutricionais, por meio de vários mecanismos metabólicos, né? Por exemplo, a suplementação dietética de histidina, e aí a gente pode levar em consideração os alimentos, né? Que é o onde que a gente encontra a histidina? Trigo integral, cevada, centeio, nozes, as castanhas, cacau, ervilha, feijão, cenoura, beterraba, berinjela, nabo, mandioca, batata. Aumentou a resposta ao metotrexato, que é um quimioterápico, em um modelo de camundongo com leucemia. Então, será que a gente não poderia utilizar esses alimentos de acordo com a palatabilidade do paciente, ali naquele momento que ele está fazendo a infusão da leucemia, do quimioterápico, aquele paciente com leucemia? Então, a gente ir ajustando de forma a observar o paciente e as reações desse paciente. A gente não pode pegar a teoria e simplesmente colocar lá na prática, mas sim, nós precisamos ter literalmente, um novo olhar para o paciente e um olhar crítico para você mesmo, né? O que você pode fazer para tentar melhorar essa situação do paciente? Por exemplo, a ativação da resposta imune anticâncer. Então, a imunoterapia, ela vem sendo usada para tratar vários cânceres e ela está sendo testada para outros tipos que ela não era utilizada, né? Então, existe uma forte associação entre a dieta e a resposta imune e é muito relevante para o tumor, né? Eu tenho um paciente que ele faz uma imunoterapia, só que 3 dias antes ele faz uma ingestão de corticoide. E são muitos, são 6 cápsulas de Decadron, que é corticoide, né? 3 dias antes da imunoterapia. Então, nesse momento, a gente sabe que há uma tendência grande da glicemia dele subir, apesar dele ter uma glicemia muito bem controlada. Então, nesses 3 dias anteriores, eu retiro todo tipo de carboidrato que tenha alto índice glicêmico, né? Todo tipo de carboidrato que ele vai consumir é um carboidrato, né, integral, ou seja, complexo. E aí a gente tem, nesse último dia, ele faz um exame de sangue para poder levar para o médico e o médico liberar para ele fazer a sessão dele de imunoterapia. E o quanto isso dá certo. Você tentar deixar nesse período, nesses 3 dias antes, uma alimentação mais proteica, né? Ele está quase sem efeitos colaterais da imunoterapia, então ele praticamente não tem náuseas, não tem vômitos, e aí ele está naquela janela de oportunidade para a gente entrar com uma alimentação mais proteica, uma suplementação também mais proteica, para não deixar ele com fome, não deixar ele à mercê de uma baixa de imunidade, né? Então, como eu vou falar aqui para vocês, as dietas hipocalóricas ou cetogênicas, elas estão associadas a um aumento nas células TCD8, né? Positiva, que se infiltram no tumor, que são essas bolinhas roxas, e há uma redução na expressão de ligandes inibitórios imunológicos, como o PDL1, que são essas chavinhas laranja, né? Então, a suplementação de arginina aumenta a ativação de células T e melhora as respostas antitumorais mediadas por estas células. Então, você vai me falar, mas a arginina é enriqueta em aminoácido, então é ali que eu vou entrar, é a janela de oportunidade que eu tenho para isso, né? Eu vou fazer uma periodização de arginina para esse paciente ali, naquele momento, naqueles 3 dias antes, né?
Fome do tumor. Então, é muito comum a gente falar, o tumor tem que morrer de fome. Bom, como os tumores dependem de nutrientes fornecidos pelo hospedeiro para o seu crescimento e sobrevivência, a restrição alimentar de nutrientes que são essenciais para o tumor, mas não para outros órgãos, pode inibir o crescimento do tumor, como eu falei com vocês. Então, existem vários exemplos, né, de nutrientes, incluindo a glicose, a glutamina, o glutamato, o aspartato, a metionina, a serina, o folato, que podem ser suspendidos, e aí a gente pode, entre aspas, não dar mais energia para esse tumor. No entanto, a restrição alimentar de alguns desses nutrientes, ela não resulta em depleção imediata do nutriente no local do tumor, comprometendo o benefício anticâncer da restrição alimentar. Então, o que eu trouxe aqui para vocês, atenção e muita atenção nisso que eu vou falar. A glicose e a glutamina, elas têm papéis metabólicos, além das suas contribuições para o acúmulo da massa do tumor. Visto que seu consumo pelas células cancerosas excede sua incorporação em macromoléculas, parece ser, então, essencial para a proliferação do tumor. Alguns desses papéis foram discutidos em estudos anteriores, mas trabalhos experimentais futuros ainda são necessários para esclarecê-los e validá-los. Infelizmente, a forte dependência das células cancerosas em glicose e glutamina não é facilmente traduzida no ponto fraco em vivo, como discutido acima. Não é exatamente assim. Então, a gente precisa pensar e ter aquele olhar crítico que a gente não pode colocar o paciente numa dieta completamente cetogênica, numa dieta completamente sem carboidrato. Tudo, gente, tem que ter as suas restrições no devido momento, né? É claro que qualquer tipo de doce, um bolo, uma torta, um chocolate, tudo isso que eu falei aqui para vocês, entre outros que vocês conhecem, por exemplo, sorvete e tudo mais, são completamente supérfluos na nossa alimentação, né? De toda a população. Mas em alguns momentos a gente tem aquela necessidade. E aí a gente tem que apresentar isso de uma forma diferente. Então, hoje, por exemplo, nós temos picolés proteicos, né? Então, existem algumas marcas que já podem fazer isso. Mas não deixar o paciente numa situação crítica, se ele já vem tendo perda de peso, se ele já vem tendo perda de massa muscular, e entrar com ele numa dieta cetogênica, tá? Então, como a glutamina é o aminoácido mais abundante e a glicose é o carboidrato mais abundante no soro humano, é muito desafiador reduzir ambos com eficácia por meio de ajustes dietéticos. E, além disso, as intervenções farmacológicas são altamente tóxicos, né, para o uso clínico. E aí a gente, como eu falei, tem que levar em consideração a toxicidade que esse medicamento está causando para o nosso paciente. Então, como sempre, existe mesmo que é necessário mesmo melhorias futuras na redução farmacológica, né, dos níveis de glutamina no sangue, combinadas com a restrição dietética de glicose, e elas podem ser eficazes na prevenção do crescimento do tumor. Está aí a nanotecnologia que está conseguindo fazer isso, trazer a quimioterapia dentro de uma cápsula, e essa cápsula é infundida dentro do local do tumor, e aí agir literalmente ali dentro daquela massa tumoral, né? Mas ainda isso está em evolução e a gente precisa levar isso em consideração, né? Bom, como eu falei com vocês, não só as proteínas em si, mas os aminoácidos, eles precisam fazer parte disso, né? Fazer parte dessa suplementação proteica. Será que realmente eles trazem benefícios? Então, vamos ver. Eu trouxe aqui para vocês um estudo que existem muitos, né? Mas achei esse, assim, bastante... bastante importante por conta do que eu vou contar, né? Reconhecidamente, o BCAA age como supressor da hipoalbuminemia e melhora os níveis da PCR, né?
tanto a aplicabilidade clínica em oncologia, como também em outras intervenções terapêuticas. Então, teve um estudo feito com 270 pacientes com carcinoma hepatocelular e foi realizada uma quimioembolização ou ablação. Bom, a quimioembolização, ela é um procedimento que, na maioria das vezes, é feito naqueles pacientes com câncer, com um tumor no fígado. E essa quimioembolização, ela é muito agressiva, né? O paciente vai fazer como se fosse uma cirurgia, né? Um procedimento, e aí é levado, através de uma cânula, a quimioterapia localizada no tumor, e porque muitas vezes esse tumor, ele está num local onde é impossível de ser retirado, né? Então, a quimioterapia vai até ele. Porém, a gente sabe que essa quimioterapia, ela é devastadora. Então, por alguns dias, o paciente vai ter muitas dores, muitas náuseas, e ele vai ter que ficar internado por um bom tempo. Então, o BCA foi ofertado por via oral, na dose de 12,45 gramas dia, dividido em 3 tomadas após as principais refeições. E aí, o que foi encontrado? Essa reação supressora, e atribuíram um efeito anti-inflamatório ao BCA após a intervenção de ambos os procedimentos, quando comparados a um grupo controle que não fez. Claro, gente, que essa quimioembolização, ela tem realmente um efeito muito tóxico, mas a gente tem que levar em consideração que o paciente tem aquele período ali de recuperação e logo em seguida a gente pode entrar com essa suplementação e que a gente tem muito resultado. Eu tenho agora, no momento, uma paciente que fez isso no ano passado e agora em 2020, né? E ela teve uma reação muito boa. Lógico que isso foi completamente combinado entre eu, o oncologista e o cirurgião, e a gente conseguiu, assim, ter uma melhoria, uma resposta rápida, né, nessa recuperação, e a paciente está aí com a gente até hoje, continua fazendo a quimioterapia, né, vamos dizer, tradicional, já está conseguindo ganhar um pouco de peso, não tá ficando tão nauseada. Então, assim, são processos que a gente fica muito feliz quando consegue ter uma resposta dessa num paciente que já estava tão debilitado, né? Um outro aminoácido que eu queria trazer para vocês também é o HMB, né? Então, em humanos, o HMB ele tem sido usado como agente anticatabólico e em modelos animais ele demonstrou eficácia em inibir a atividade das vias proteolíticas em células musculares de indivíduos caquéticos in vitro e in vivo. Os mecanismos participantes desses processos, eles envolvem a inibição da atividade do sistema ubiquitina-proteosoma, ATP-dependente, a inibição de vias de sinalização com participação da proteína quinase C-alfa, a diminuição da concentração citoplasmática do fator nuclear kappa-beta livre. São eventos relacionados ao decréscimo da proteólise em células musculares. Então, qual é a via metabólica do HMB? Ele tem um efeito inibitório sobre as vias responsáveis pela proteólise em células musculares esqueléticas, regulando aquela cascata de degradação proteica ao atenuar o fator indutor de proteólise que é secretado pelas células neoplásicas. E ele vai resultar em um menor estímulo do sistema ubiquitina-proteasoma, reduzindo a depressão de proteínas, estimulando a síntese proteica e o reparo muscular. Além disso, ele tem o seu efeito também ocorre junto ao aumento da biossíntese do colesterol, que vai favorecer a reconstituição da membrana sarcoplasmática. Bom, gente, isso é lindo, mas a gente tem que levar em consideração a situação do paciente do câncer, né? Muitas vezes a gente pode utilizar, mas a gente tem que levar em consideração que nem todas as vezes isso vai surtir grandes efeitos, por conta da atividade tumoral e depende do estadiamento da doença, né? Os desfechos podem ser promissores, mas nem sempre a gente consegue total reação quanto a isso.
Então, em sua maioria, os trabalhos envolvendo a suplementação com HMB utilizam doses entre 1 a 3 gramas dia por indivíduo, né? Porém, há estudos com doses de até 6 gramas. Exemplos de doses encontradas em alguns estudos podem ser de 38 miligramas por quilo por dia e 76 miligramas por quilo por dia. E aí esses valores correspondem a aproximadamente de 3 a 6 gramas por dia para indivíduos com peso aproximado de 80 quilos. Nós temos também um estudo que demonstrou efeito positivo da suplementação com HMB, a utilização de 6 gramas ao dia, que não promoveu resultado significativamente diferente quando comparado ao que usou a dose de 3 gramas. Ou seja, tanto 3 quanto 6, ele não teve nenhum resultado significativo. Nas doses preconizadas na literatura, a suplementação com HMB não trouxe nenhum efeito colateral deletério aparente em humanos, mesmo com doses altas por mais de 7 semanas, sem efeitos do potencial tóxico em estudos por períodos de 12 semanas e sem efeitos adversos. Isso é uma grande coisa que a gente tem que levar em consideração, porque, afinal de contas, qualquer efeito colateral deletério para o paciente pode atrapalhar em qualquer momento. E aí ainda teve, após a ingestão do HMB, a única variável modificada agudamente nos parâmetros metabólicos dos indivíduos foi a concentração plasmática do próprio HMB. Então, ele se tornou, nesse caso, né, a gente levando em consideração essa parte teórica, a gente tem que levar em consideração que ele não teve nenhum efeito colateral deletério. Então, a gente pode, sim, tentar utilizar ele nos pacientes. Bom, os estudos com HMB demonstraram também que a sua ação é potencializada quando associada a outros aminoácidos, como a leucina, a L-arginina e a L-glutamina. Eu, particularmente, não utilizo a glutamina, como falei ali para vocês. A glutamina, eu vou utilizar em alguns casos muito específicos, quando a situação de mucosite é muito séria. Hoje a gente sabe que a melhor forma de tratar mucosite são sessões de laser, né? Então não tem a necessidade mais de usar glutamina para esse paciente com mucosite, mas nem todos os pacientes têm a possibilidade de pagar uma sessão de laser, ou 2 ou 3, o quanto elas precisarem. Então, quando o paciente está naquela crise muito grande ou naquela inflamação aguda da mucosite, a gente pode usar ali por 4 a 5 dias, fazendo bochechos 3 vezes ao dia no máximo, no máximo com 5 gramas, tá? Então, a suplementação em pacientes com câncer mostrou ser eficaz e em promover ganho de massa muscular esquelética. Nesses trabalhos, os autores atribuíram um aumento da massa muscular ao efeito anticatabólico do HMB, associado ao aumento da síntese proteica causada pelos aminoácidos glutamina e arginina. Então, como eu falei com vocês, eu não usaria glutamina, mas usaria arginina. Contudo, os modelos utilizados não possibilitaram afirmar o real efeito anticatabólico específico do HMB. Ainda tiveram cuidado de testar os efeitos de suplementação em conjunto com arginina e glutamina e também isoladamente, né? Então, aqui a gente tem um estudo também muito atual, né? Que foi ali em 2019. Então, que o HMB não influenciou a proliferação de células TEA1, mas inibiu a ativação de NF-κ-beta e a produção da interleucina 6. Esse resultado pode ser útil para melhorar as reações excessivas de estresse durante e depois da cirurgia, que é onde a gente, né, precisa intervir e tentar acabar ou impossibilitar uma infecção, uma inflamação, né, oportunista. Bom, o objetivo desse trabalho foi investigar a capacidade do HMB em suprimir a ativação do NF-κ-beta e a produção da IL-6 em carcinoma de célula escamosa esofágica humana. O estudo investigou se o HMB poderia suprimir a produção da IL-6 em resposta à estimulação do TNF-alfa em células humanas de câncer de esôfago através do controle da via ubiquitina-proteasoma. Os dados mostraram uma clara supressão
de NF-kappa-beta com concentrações de HMB superiores a 0,5 milimóles ou mais. No entanto, o mecanismo preciso pelo qual o HMB exerce seus efeitos, como, por exemplo, na participação da estimulação da mTOR, permanece desconhecido e, portanto, requer uma investigação mais aproximada. Então, vocês estão vendo, a gente precisa sempre levar em consideração que estudos estão sendo feitos, mas a gente precisa cada vez mais estudos para poder ter uma segurança, né, de aplicação. E aí aqui tem esse gráfico mostrando do estudo, então a gente vê que quanto mais foi exposto, né, ao tempo do HMB, ou seja, 6 horas, a gente teve uma resposta melhor, tá? Bom, gente, e aí eu não poderia deixar de falar aqui para vocês que foram criados e foi lançado agora em 2020, né, como é quase todo ano, um guideline da Sociedade Americana de Câncer sobre dieta, atividade física na prevenção do câncer, né? Dentro desse guideline, eles vêm falando sobre a importância da alimentação na prevenção do câncer. Porém, esses guidelines, eles já vêm falando sobre os sobreviventes do câncer. E é quando a gente precisa deixar isso como legado para o nosso paciente que a gente tratou, o quanto ele necessita manter todas essas modificações durante o tratamento dele, diminuir, sim, o carboidrato, principalmente aquele carboidrato simples que vai ter um índice glicêmico muito alto, retirar completamente o doce, isso já vem sendo falado há muito tempo. E como eu falei para vocês, a gente tem que levar em consideração que o paciente, ele precisa ter a consciência de que ele, a partir daquele momento onde o tratamento dele está terminando, né, aquilo faz parte do resto da vida dele. E que, como ele já teve, né, uma incidência ali do câncer, a probabilidade dele de ter câncer, de ter uma recidiva, essa probabilidade é muito maior. Então, a gente precisa deixar isso muito claro para ele, que todas as mudanças que foram feitas durante o tratamento, ele precisa manter, né? E aí são coisas que não estão dentro desse conteúdo aqui, mas que vocês podem conversar comigo quando quiserem, tá? Bom, a outra coisa que foi lançada agora esse ano é sobre o terceiro relatório, né, que já vem sendo lançado há vários anos, mas o terceiro relatório que fala sobre dieta, nutrição, atividade física e câncer, uma perspectiva global e o quanto aqui no Brasil nós estamos conseguindo melhorar, né? Então, também é uma coisa que quem vai trabalhar com isso precisa ler, porque aqui nós conseguimos ver o quanto os esforços estão valendo a pena, né? A gente precisa levar isso em consideração e passar isso para frente. Bom, e como eu falei que eu não podia deixar de falar com vocês sobre a prática da atividade física. A prática da atividade física no tratamento oncológico. A prática da atividade física, ela deve ser realizada e após o tratamento parece causar efeitos benéficos sobre uma série de fatores físicos e psicossociais. E aí eu trouxe aqui para vocês o primeiro estudo randomizado e controlado, que foi o estudo pioneiro, que foi feito em 1989, já falando sobre os efeitos da atividade física durante o tratamento oncológico. E o quanto isso deve ser estimulado também por nós, né? Nós, nutricionistas, eu falo com vocês como nutricionista, mas também como educadora física. Eu sou educadora física e dentro da minha conduta, eu procuro sempre falar com os meus pacientes, aqueles que já fazem atividade física, que eles se mantenham dentro do possível, praticando sua atividade física, e aqueles que não fazem,
tudo bem, não é o momento de começar, mas que não fiquem completamente sedentários. Façam um momento ali de uma caminhada bem leve, né? Um momento bem tranquilo, que seja fazer um trabalhinho assim de caminhar no jardim, fazer uma arrumaçãozinha no armário, coisas que não deixem o paciente ficar completamente sedentário, completamente parado, né? Fazendo com que o efeito do quimioterápico, o efeito tóxico, seja cada vez maior. E aí eu trouxe aqui para vocês que vale destacar, assim como a nutrição deve ser individualizada para gerar os melhores resultados na saúde e na doença, a prática de exercícios físicos deve ser monitorada e prescrita adequadamente para extrair seus potenciais benefícios. Gente, todo paciente oncológico que está em tratamento e quer fazer uma atividade, quer se manter em atividade, ele precisa de uma orientação. Ele não pode, da cabeça dele, saber o que ele vai poder fazer, o que ele vai conseguir fazer. Lembrem-se que ele está num processo completamente inflamatório, agudo e crônico. Então, ele pode estar com comprometimentos musculares, comprometimentos articulares, comprometimentos ligamentares, e a gente precisa avisar isso a eles, né? Alertar eles disso. Então, por exemplo, um exercício aeróbio, completamente intensidade moderada. No treinamento resistido, que seria, por exemplo, um exercício funcional, uma musculação, é literalmente para ele ter um pequeno ganho de massa muscular ou simplesmente tentar manter ele dentro ali daquela situação de controle, né? E de perda de massa muscular. E dessa forma, a gente conseguir ter somente benefícios. E aí, nos slides passados, um dos slides ali passados falando sobre a estimulação da mTOR, né? E aí a gente sabe que a utilização da proteína, ela vai ser um receptor em forma de proteína aí para a mTOR. Então, a regulação do músculo esquelético através dessa via, ela vai melhorar a síntese proteica e também o crescimento muscular. Então, nós precisamos a gente tem que levar em consideração que toda essa suplementação proteica, toda essa ingestão proteica, ela pode sim ativar aqueles sistemas onde vão chegar até a ativação da mTOR, como, por exemplo, o aminoácido a leucina, como, né, a própria atividade física. Existem também outros fatores de crescimento, mas, assim, principalmente os aminoácidos e a atividade, tanto resistida como também atividade aeróbica. Mas a gente tem que levar em consideração que existem muito a ação inibidora da mTOR, que é a oxidação. O processo da doença, do tratamento do câncer, é um processo de oxidação o tempo todo. Então, a gente não pode deixar descrito para o paciente que ele vai ganhar uma grande quantidade de massa muscular, mas que, sim, o objetivo é, pelo menos, estar dentro da manutenção da sua massa muscular, ok? E aí, eu termino aqui para vocês falando da seguinte forma: o que a gente precisa buscar é sempre a qualidade de vida ao nosso paciente oncológico. Para isso, a gente precisa seguir essas principais premissas, elas são fundamentais. Toda atividade e toda a conduta que nós tomamos, ela deve ser segura para não prejudicar o tratamento, não provocar sequelas. Ela deve ser tolerável ao se verificar se o paciente é capaz de executar tanto a atividade quanto o que a gente está propondo a ele, e eficaz para que os objetivos terapêuticos sejam alcançados. Eu espero que isso possa ter trazido para vocês, né, um estímulo para o tratamento do paciente com câncer. Não é fácil, nós o tempo todo nos mantemos ali
numa linha muito tênue, né? Porque a gente não pode atrapalhar o tratamento e, ao mesmo tempo, a gente tem que otimizar aí a qualidade de vida do paciente. Mas o mais importante disso tudo, que eu posso falar para vocês, é que hoje nós temos um apoio muito grande dos médicos, eles atendem muito o que né, o que a nutrição pode ajudar, e eu tenho um agradecimento muito grande ao Centro de Oncologia Monte Sinai, onde eu trabalho, que lá nós temos uma equipe multiprofissional, e essa equipe multiprofissional é formada por dentista, por fisioterapeuta, pelos médicos oncologistas, pela farmácia, pelos enfermeiros, pelos psicólogos, e que nós, dentro dessa equipe multidisciplinar, nós conseguimos trazer para o paciente oncológico o tratamento interprofissional, ou seja, um profissional, ele acaba sempre ajudando o outro. Olha, está acontecendo isso com esse paciente, será que você pode me ajudar dessa forma? Olha, Henriqueta, eu notei que esse paciente está muito debilitado, ele ainda não passou por você. Então, tudo isso a gente consegue trazer o quê, gente? Qualidade de vida para o nosso paciente, tá? Então, eu agradeço muito o tempo que vocês ficaram aqui comigo, espero ter conseguido atingir o objetivo de passar isso para vocês. E, nesse momento, qualquer dúvida que vocês tiverem, né, nós estamos aí dentro de um trabalho e num processo de que hoje a gente consegue se falar muito facilmente. Então, eu deixo aí também o meu e-mail para vocês. Caso eu não consiga tirar as dúvidas agora, aqui nesse momento, podem me mandar e-mail e a gente vai ter um contato mais aprofundado. Obrigada.